Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Rafa. Quando eu menciono você, entra um monte de gente rapidinho. Boa noite, Márcio. Boa noite, Gu. Deus abençoe. Nunca falha a tática do menciono você. Nunca falha. Boa noite, Felipe, Michele, Letícia, todo mundo. Boa noite, Camila. Vamos ver, né? Eu não mencionei mais o Espírito Santo. Mencionou cada um de vocês no meu coração. Então, por isso, essa chamadinha vai que vocês estejam aí passando no Insta, né? Então, vamos pelo menos ser alimentados pela palavra de Deus nessa noite. Essa do mencionou você muito boa, nunca falha. Vamos lá, eu vou começar orando e depois a gente começa a palavra enquanto o pessoal vai entrando. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma noite, poder estar aqui na tua presença, por mais uma noite o Senhor permitir que eu seja usada para falar da tua palavra, para falar as tuas verdades sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu te peço que a partir desse momento o Senhor possa encher o meu coração e todo o meu ser da tua palavra, das tuas verdades, de quem o Senhor é, Pai. Eu oro em nome de Jesus que da minha boca saiam apenas palavras que vêm do teu coração, Pai. Em nome de Jesus, que todo e qualquer espírito de contenda, de depressão, de ansiedade, de pavor, de medo, Pai, que ele seja expulso agora em nome de Jesus. Senhor, na autoridade do teu nome, eu não aceito nenhum espírito maligno que venha tentar interromper aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu te peço que a partir de agora o Senhor comece a fluir nos nossos corações. Senhor, comece a fluir em todo o nosso ser, Pai. Que cada pessoa que esteja ouvindo essa oração possa ser tocada pelo teu amor agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que dores de cabeça, dores no corpo saiam agora em nome de Jesus, de quem quer que esteja aqui na live sentindo qualquer tipo de dor física. Eu oro, Senhor, para que seja curado em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que as minhas palavras não têm poder, mas o teu Espírito Santo tem. E a hora que o Senhor toca, nós somos curados. Então, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que nessa noite o Senhor venha fazer o sobrenatural aqui nessa noite. Pai, que o Senhor venha colocar as palavras que vêm do teu coração na minha boca. Não permita que saia nada de mim, Pai. Eu oro e peço para que o Senhor abençoe cada um aqui, cada família aqui representada. Oro, Senhor, para que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração. Venha tirar, Senhor, toda e qualquer escama que esteja nos nossos olhos, Pai. Para que a gente venha compreender da Tua palavra em nome de Jesus. Pai, eu oro para que os corações nessa noite estejam com o solo fértil e que a semente lançada aqui possa frutificar e possa gerar frutos. Em nome de Jesus, Pai. Vem e fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar. Vem e age nessa noite de uma maneira que nós nunca sentimos antes. Eu sei que o Teu Espírito Santo tem poder para ir além das telas, Pai. E tem poder de entrar e nos fazer entender as Tuas verdades. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Peço que o Senhor abençoe cada um aqui. Abençoe cada família, cada filho, cada pai.
e que a partir dessa noite todos ao nosso redor possam ver a tua luz resplandecendo sobre o nosso rosto, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quem vai acompanhar? 1 Reis 17, do 7 ao 16. Vou deixar aqui porque daí quem vai chegando pode acompanhar. 1 Reis, capítulo 17, do 7 ao 16. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Primeiro eu quero falar sobre essa parte, que quando eu estava meditando, Deus foi trazendo ao meu coração um entendimento novo. E eu peço até que vocês sejam pacientes comigo, porque enquanto eu preparava essa mensagem, eu acreditava que ela teria um rumo diferente. E enquanto eu lia e meditava nessa palavra do Senhor, Ele me trouxe para um outro caminho. E eu só orei e falei: Senhor, talvez eu não tenha tudo preparado. Eu sempre falo para vocês, a capacidade nunca está em mim. Eu realmente não tenho nenhuma capacidade para fazer isso se não for a ajuda do Espírito Santo. Então, vamos ver o que o Senhor vai fazer nessa noite, né? E o que Deus foi trazendo para o meu coração foi que o riacho secou por falta de chuva. A palavra começa dizendo, né? O riacho secou-se por falta de chuva. No momento em que Elias pede o pão, eu entendo que a viúva ela se encontra completamente deprimida, desacreditada, perdida com a situação que ela enfrenta. Por causa da seca, a perspectiva dessa mulher era a morte. E ela acreditava que ali era o fim, porque ela diz: olha, eu tô colhendo uns 2 gravetos para levar e para preparar uma refeição para mim e para o meu filho, porque a gente vai comer e a gente vai morrer. E no meio da seca, quando o riacho se seca na nossa vida, quando a seca vem, quando a notícia ruim chega, muitas das vezes a nossa perspectiva é a morte, é que só tem mais isso e acabou. E eu vejo a viúva se encontrando nessa situação. Ninguém sabe em que momento que ela ficou viúva. Mas talvez ela tivesse acabado de perder o marido e ainda a seca chegou e a fome chegou e a situação difícil chegou na vida dela. E ela tinha certeza, o que eu entendo, é que ela tinha certeza que esse deserto e que essa seca e que esse momento veio para a morte. Mas o que eu senti no meu espírito de compartilhar com vocês é que quando a palavra de Deus ela chega na nossa vida, a seca ela vira um motivo para a gente viver algo sobrenatural. Eu não sei se você tem passado por um momento de angústia, por um momento de tristeza, por um momento de depressão, por um momento de vazio, por um momento que talvez você esteja totalmente perdido, desesperançoso, deprimido.
Eu não sei, mas o que eu quero te dizer é que essa é uma ótima oportunidade para Deus manifestar o sobrenatural na sua vida. O que me chama a atenção na palavra é que Deus falava com ela, que ela era uma mulher de Deus, porque quando Deus fala com Elias, ele diz: vai imediatamente para a cidade, fique por lá, porque eu ordenei a uma viúva que lhe forneça comida. Então, o que me chama a atenção é que ela tinha intimidade com o Senhor, que Deus falava com ela. E no momento da crise, ela desacredita do cuidado de Deus com ela. No momento em que a crise vem, ela talvez não confiou na ordem que Deus tinha dado para ela. E quantas vezes nós nos vemos assim? Quantas vezes nós temos intimidade com o Senhor, nós oramos a Deus, nós temos o nosso tempo, a gente busca, a gente acredita, mas na hora que vem a crise, aí a gente não acredita mais. Aí a gente entrega, porque ela diz: olha, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Nesse momento, talvez ela não via mais que o Deus era o Deus dela também, e que o mesmo Deus que é meu é o seu, e que o mesmo Deus que era dela era o Deus de Elias. E na hora que ela responde, ela fala: olha, eu juro pelo teu Deus. Sabe, tem momentos na nossa vida que a situação fica tão difícil, e que em algum momento a gente pode começar a acreditar assim: não, mas é o Deus da Dani. Talvez o meu Deus não é bom porque ele me deixou passar pela seca. Talvez é o Deus do meu pastor, talvez é o Deus do meu vizinho, talvez é o Deus de outra pessoa. É o seu Deus, não o meu, porque o meu Deus me deixou com que o meu riacho secasse, com que a chuva faltasse e que eu não tivesse mais tanto recurso. Eu imagino essa viúva na pior crise da vida dela, porque a gente está falando de uma mulher de Deus que se acovardou diante de um problema. Uma mulher de Deus que tinha intimidade com o Senhor, mas que se acovardou e teve medo, porque ela dizia: eu só estou colhendo mais isso porque aqui é o fim da linha. Aqui não tem mais o que eu faça. E a verdade é que pior do que tirar de nós que somos pais, pior do que a gente saber que tá ruim para nós, é se render a saber que também é o fim dos nossos filhos. Talvez essa mulher, ela se encontrava no pior momento da vida dela, em saber que não era possível que ela fizesse nada, porque o rio estava seco. Então ela só tinha mais uma única refeição. Ela fala: eu vou para casa preparar uma refeição para mim e para o meu filho, porque nós vamos comer, nós vamos morrer. E quando em algum momento nós nos sentimos debilitados, ainda assim é melhor do que ver que os nossos filhos talvez não tenham futuro. Então eu acho que ela realmente passava pelo momento mais difícil da vida dela. Achava ser o fim da única coisa que tinha restado na vida dela. Ela já não tinha mais marido, ela não tinha mais recurso. Mas eu quero te dizer que vale a pena buscar a Deus, mesmo quando tudo parece estar difícil. Que vale a pena você ter intimidade com o Senhor e ser sensível à voz dele, mesmo no período de seca. É preciso que a gente esteja atento aos comandos do Senhor, mesmo quando tudo parece estar difícil. Porque geralmente são nesses momentos que Deus espera de nós um coração generoso. E a palavra continua no versículo 13, que diz: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera.
E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém. Depois, no capítulo 18, diz, depois de um longo tempo, no 3º ano de seca. Então, a gente consegue saber que, para quem achava que era uma última refeição, ela ainda ficou com aquele alimento, no mínimo 3 anos, porque não faltou alimento para ela durante todo o período de seca, conforme a palavra do Senhor foi proferida. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouco hoje, que talvez às vezes seja difícil obedecer às ordens de Deus. Talvez, às vezes, seja difícil de entender aquilo que Deus fala, porque Ele tinha dado uma ordem para ela. Ele tinha falado para ela que era para ela fornecer comida. Só que no momento do desespero, ela se viu perdida e ela falou, esse não é o meu Deus. O meu Deus não pode tirar de mim o pouco que eu tenho para dar para outra pessoa. Mas o olhar de Deus e as ordens de Deus, elas vão além do que os nossos olhos podem enxergar. Elas vão além do que o nosso entendimento pode compreender. Então, muitas vezes a gente não vai ter o pão. Muitas vezes a gente não vai ter o bolo. Assim como Elias pediu, ei, me faça um bolo. Mas muitas vezes isso é um teste, porque ela podia não ter o bolo, mas ela tinha a farinha e o azeite. Tem coisas que Deus vai nos pedir e que talvez a gente não tenha aquilo pronto, mas Ele sabe que eu e você, nós temos os insumos que precisa para aquilo ficar pronto, para aquilo ser servido, para aquilo alimentar. Isso trouxe muita clareza para mim do que é ter ação, de como é preciso a gente ter ação, principalmente nas coisas de Deus. Nunca vai ser sobre o que você tem hoje. Nunca vai ser sobre as suas riquezas. Nunca vai ser sobre a sua posse. Mas sim sobre o que é feito com o que você tem. O que você tem feito com o que você tem hoje. O que as pessoas têm recebido de você com o que você carrega hoje. Farinha e óleo nas mãos de qualquer um seria só farinha e óleo. Mas quando ela está debaixo de uma palavra, ela é um bolo. Talvez você não tenha muitas coisas. Talvez você não tenha muitas posses. Mas quando você está debaixo de uma palavra, isso se transforma em um propósito de vida. Deus nunca quis nos esvaziar. Deus nunca quis tirar nada de você, muito pelo contrário, Ele quer nos encher e Ele quer nos fazer transbordar. E assim como a palavra que está lá em Mateus 14, que a maioria conhece. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já ouvimos falar sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Tudo o que eles tinham era 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus, quando Ele pega esses pães, Ele divide. E assim toda uma multidão é alimentada. Quando a gente compartilha, Deus nessa noite talvez Ele queira nos ensinar que quando a gente compartilha o pouco que nós temos, nunca vai nos faltar. Talvez você não compartilhe o entendimento que você tem, talvez você não compartilhe o conhecimento que você tem, talvez você não compartilhe as bênçãos que você tem, porque você acha que vai te faltar. Mas a matemática de Deus, ela é muito diferente. E o que eu quero te dizer é que na matemática de Deus, quando a gente divide, é multiplicado. Deus faz as coisas loucas para confundir os sábios. E é assim que Ele age. Nunca é sobre nós, e sim sobre o que Deus pode fazer através de nós. A seca chegou para Elias em outra cidade. E ele é enviado para Sarepta não só para ser alimentado. O que eu entendo é que ele é
enviado para alimentar outra pessoa com esperança. Nós precisamos entender que não existe seca na nossa vida se não vier com ensinamentos. Você precisa entender que não tem deserto, que não tem momentos difíceis que você talvez esteja passando, que não venha com ensinamento. A viúva, ela precisou da seca para viver o sobrenatural na vida dela. Talvez se essa seca não tivesse existido, se esse riacho não tivesse secado, se esse momento difícil não tivesse acontecido na vida dela, ela nunca teria vivido o sobrenatural. Talvez se você não estivesse atravessando por um período difícil, talvez você nunca estivesse aqui escutando uma live. Talvez você nunca teria ido para o seu quarto, buscado em Deus. Então, a gente precisa entender que quando a gente decide obedecer a palavra de Deus, a gente começa a viver o sobrenatural do Senhor. Deus quer que a gente dê o nosso melhor em tudo que a gente puder, em todas as coisas que a gente colocar na nossa mão. Deus quer que nós pegamos a nossa farinha e o nosso azeite e que a gente transforme em bolo. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. O que ele prometeu não vai faltar. Talvez você tenha pouco, mas eu tô te falando que quando você servir outras pessoas com o que você tem, não vai faltar. Você pode pensar que você não tem nada, que você não tem condições, que você não tem dom, que você não tem absolutamente nada. Mas eu quero te dizer que o pouco que você tem, quando você confia na palavra certa, você começa a viver debaixo de milagres. Toda vez que você e eu, nós somos generosos com o próximo, nós estamos honrando e levando o nome de Deus para cada pessoa. Tudo que você puder fazer a partir de hoje, em nome de Jesus eu te peço, faça com todo o seu coração. A Bíblia diz que Jesus, ele ficava na porta do templo, observando aqueles que iam ofertar. Se a gente estivesse sendo observado agora por Jesus, será que ele veria o nosso coração? Ou será que ele veria só o nosso dinheiro? Deus não nos deu um espírito de medo. Mas eu creio que a gente precisa ser mais generosos. Eu creio que a generosidade, ela abre portas. E nós não precisamos fazer isso por medo, mas sim por obediência. Assim como a viúva foi obediente quando ela não tinha nada, eu creio que nós podemos também ser como ela. Dividir o pouco que nós temos para ver o sobrenatural acontecer na nossa vida. A generosidade faz você chegar a lugares que o dinheiro nunca levaria você. A gratidão faz você chegar em lugares que o egoísmo nunca levaria você. Como que você pode ser generoso com alguém hoje? Talvez faz tempo que você não é generoso com ninguém. Talvez faz tempo que você não abençoa ninguém. Talvez faz tempo que você não elogia ninguém. Então, o que eu queria deixar hoje é que talvez você pode ser generoso com alguém hoje. Talvez as suas palavras podem ser de bênçãos para alguém hoje. Talvez você possa hoje ser generoso com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Talvez você possa, nesse final de semana, nessa semana, convidar alguém para jantar. Talvez você possa pagar um jantar para alguém que não espera que você vai fazer isso. Talvez você possa dar uma carona. Talvez você possa ajudar o seu vizinho. Talvez você possa ajudar uma amiga nas tarefas da casa. Talvez você possa olhar o filho de alguém. Como que você pode ser generoso para alguém hoje? Você nunca sabe quando vai ser você que vai precisar de ajuda. Você nunca sabe aonde que a sua generosidade vai te levar.
Você nunca sabe aonde que o seu serviço vai te levar. Mas o que Deus está falando é faça, porque você não sabe lá na frente quando você vai precisar que faça por você. Um pouco mais pra frente na história diz que o filho dessa mulher, dessa viúva, ele morreu. Mas Elias estava na casa dela. Então, ele se deitou sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor. E disse, ó Senhor meu Deus, faz voltar à vida esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Eu entendo que se no primeiro momento ela não tivesse obedecido o comando do Senhor, se ela não tivesse sido generosa, obediente, se ela não tivesse entregue o pouco que ela tinha para viver o sobrenatural de Deus, ela não teria vivido um milagre muito maior tempos depois. Talvez ela tivesse falado para ele, ei, não, eu só vou comer isso e acabou. Ela não teria visto um milagre maior de Deus lá na frente. Então você não sabe o que vai acontecer quando você é generoso, quando você é obediente, quando você entrega o seu melhor para outra pessoa. Você não sabe lá na frente a bênção que pode vir sobre a sua vida, porque um dia você foi generoso, grato, porque um dia você honrou, porque um dia você ofertou. Você não sabe qual é a semente que você está plantando. Mas o que a gente sabe é que a colheita ela é certa. E lá em Coríntios, 2 Coríntios 9, do 6 ao 12 diz, lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Tudo que Deus nos deu é para que a gente possa abençoar outras pessoas. O seu dom, o seu abraço, o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu serviço, tudo que Deus te deu, a sua influência, o lugar onde você mora, o lugar onde você vive, tudo o que você tem hoje, Deus te deu para que você possa abençoar outra pessoa. Quando a gente oferta na vida de alguém, seja com dinheiro, seja com presente, com serviço, com palavras, nós estamos indiretamente fazendo com que essas pessoas conheçam o favor de Deus. Talvez você não sabe que a pessoa que passou do seu lado precisava de uma palavra, e talvez você não sabe que quando ela chegar em casa ela vai agradecer a Deus por você ter cruzado o caminho. Talvez você não sabe que uma cesta básica era o pedido de oração de uma família, mas porque você fez, essa família vai clamar a Deus e vai agradecer a Deus. Talvez nós não sabemos o bem que nós estamos fazendo aos outros, mas a palavra diz que o bem que nós fazemos faz com que as pessoas façam muitas orações de agradecimento a Deus. Talvez você nunca vai falar de Deus para as pessoas, mas você vai levar o amor de Deus através de um ato de oferta. Tudo que nós fazemos não é para que nós sejamos bons. Você não precisa ir lá e postar e abrir e fazer e falar. Isso é para
que o Senhor seja manifestado. Nós fazemos isso porque o Senhor é bom e para que o nome dele seja exaltado, não o nosso. Se Deus nos dá a semente, como a palavra dele diz que ele dá a semente ao que semeia, é para que a gente possa semear. Então, que a gente não esconda as sementes que Deus está nos dando. Talvez você tenha sido abençoado nos últimos dias, nos últimos anos, e você não tem compartilhado dessa bênção. E eu queria até contar para vocês uma história. Quando eu comecei a namorar com o Bruno, ele não tinha condições e ele morava com o melhor amigo dele e ele não tinha carro, ele não tinha conta no banco, ele não tinha quase nada, mas sempre tem um pouco. A gente nunca não tem nada que não possa abençoar alguém. Mas enfim, e ele morava com esse melhor amigo dele e que ele tinha uma situação um pouco melhor do que a do Bruno, não é? Do que a nossa. Mas também não era nada muito demais, assim. Só que ele era solteiro e muitas das vezes a gente saía pra jantar juntos e ia nós três, porque o Bruno morava com ele, o carro era dele, o Bruno não tinha carro, ele levava a gente pra jantar. E na hora da conta, muitas e muitas vezes, ele pagava a conta. E ele dizia, quem ganha mais paga, porque um dia tu vai pagar a conta pra mim. E ele sempre nos ensinou isso. E não foi nenhuma, nem duas vezes que ele nos abençoou com um jantar. E ele também não tinha tanto, mas ele tinha um pouco mais que nós. E esse ensinamento que ele nos deu hoje nos faz semear na vida de outras pessoas. Hoje nos faz semear na vida de outros. E essa semente que ele plantou na nossa vida nunca saiu da vida dele. Hoje ele está em outro país, hoje ele está muito melhor financeiramente. Porque a semente que ele plantou na nossa vida e a semente que a gente planta na vida de uma outra pessoa, ela nunca sai da nossa vida. Ela sempre frutifica no outro, só que frutifica muito mais em nós. Então que a gente possa aprender com esse amigo e que nessa semana e nesse mês você possa também ser o amigo que leva alguém para jantar e diz, essa eu pago, quem ganha mais paga. Porque um dia você vai pagar, porque um dia você vai fazer. Talvez você não possa hoje fazer muito, mas você pode fazer um pouco para alguém. Então, que você e eu, que nós tenhamos um espírito mais generoso, que a gente possa aprender que a gente pode ser melhor com o outro, porque quando a gente é bom com o outro, nós somos melhores ainda para nós mesmos. E lá em Malaquias 3:7 fala assim, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. E eu senti nessa live de falar um pouco sobre dízimo e oferta, porque eu acho que aqui é um lugar onde a gente tem uma certa liberdade, porque nós não estamos dentro de uma igreja. Aqui eu não peço nada para vocês financeiramente, e aqui vocês não precisam dizimar, vocês não precisam ofertar. Então eu acho que é um lugar seguro para que vocês entendam
esse princípio com amor. Porque eu sei que esse assunto, ele afasta as pessoas da igreja. Eu sei que esse assunto toca em feridas de pessoas. Eu sei que esse assunto faz as pessoas virarem o rosto para o Senhor. Mas o que eu quero te falar é que, primeiramente, eu não preciso do dinheiro de vocês. Eu não faço isso por nenhum recurso financeiro. Vocês não precisam pagar nada para estar aqui. Mas, mais do que isso, Deus não precisa do dinheiro de nenhum de vocês. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Tudo o que temos foi o Senhor quem nos deu. Nós não podemos roubar de Deus porque o nosso trabalho, o nosso salário, os nossos recursos, os nossos dons, os nossos bens, todos eles foram um presente de Deus, então não há como roubar de Deus. Mas isso fala mais sobre o nosso coração. Fala sobre aonde está a nossa confiança. Enquanto as pessoas forem ignorantes sobre esse assunto, haverá ódio. E lá em Salmo 62:10 diz: ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. O dinheiro nunca foi problema. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Como muita gente diz que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é. O dinheiro é bom. O amor ao dinheiro é que torna ele ruim. O amor ao dinheiro é o que torna eu e você ruim. O dinheiro nunca foi ruim. Ruim é a gente colocar esse amor ao dinheiro na frente do amor a Deus, na frente do amor ao servir, no amor ao obedecer, na vontade de estar temendo ao Senhor. Honrar as pessoas é muito mais do que dar dinheiro a elas. Porque eu sei que existem pessoas que não têm capacidade de receberem uma oferta de dinheiro. Mas você pode presentear aqueles que te fizeram bem. Você pode sim servir aqueles que te rodeiam. Você pode sim dedicar o seu tempo a alguém que precisa de uma atenção. Você pode honrar falando bem e não falando mal. Você pode honrar uma pessoa quando estiver numa roda de amigos e alguém quiser falar mal dessa pessoa, você pode honrar falando bem dela. Então existem várias formas de honrar. Existem várias formas de agradar o coração de Deus. Nós não precisamos honrar e agradecer a Deus somente com as nossas finanças. Não é só isso. Embora isso seja importante também. Independente do quanto e o que honrar, é como honrar. E é sobre o nosso coração. Isso fala sobre o nosso coração, isso fala sobre o que está dentro, não sobre o que está fora. Deus, Ele não quer o meu e o seu dinheiro. Ele não precisa disso. Deus, Ele quer o nosso coração. Deus, Ele nos ensinou, quando Ele mandou Jesus, sobre a generosidade. Deus enviou o seu único filho para que morresse por mim e por você. Nós não merecíamos, mas Ele foi generoso. E Ele transbordou em amor por uma causa que era para eu e você estar na morte, e não Jesus. Deus sempre foi o exemplo perfeito de generosidade. E não há nada que a gente possa fazer para recompensá-lo do tamanho sacrifício na cruz. Nunca vai ser o preço, mas sim o valor de cada oferta que você entrega ao Senhor. Porque de tudo que Deus pode nos dar, de tudo que Deus pode te dar, de tudo que Deus pode te oferecer nessa terra, o dinheiro é a coisa mais simples. De tudo que Deus pode te proporcionar, o dinheiro é a coisa mais fácil. Mas será que o nosso coração estaria preparado para isso? Tem pessoas que querem mais e mais e mais e trabalham toda uma vida para ter mais dinheiro, para ter mais bem, para ter mais posse, para ter mais, para ter mais, para ter mais. Mas será que o teu coração está preparado para isso?
Lá em Provérbios 3, do 9 ao 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Não somos nós quem enchemos o nosso celeiro. A palavra diz que quando a gente honra a Deus e quando a gente entrega as nossas primícias e quando a gente entrega o que a gente tem de melhor, é que os nossos celeiros ficam cheios e é que a bênção do Senhor vem sobre a nossa vida. O que você tem oferecido a Deus? É o seu tempo ou é o resto do seu tempo? É a sua primícia? É aquilo que te causa uma inquietação? Ou é o que te sobra? É difícil falar sobre dinheiro porque é um ponto que ninguém quer tocar. Muitos são machucados com esse assunto. Muitos dizem: a igreja quer roubar, o pastor vai roubar. Mas com muito temor, o que eu te digo é que muitas vezes lá no mundo, quando a gente tem uma festa, quando você tem uma festa, você tem uma balada, você tem qualquer coisa, o valor que você deposita nesse lugar é baixo, é ok, tá barato. Mas se você for ofertar esse mesmo dinheiro dentro da igreja, você diz que é demais, você diz que é muito. Então medita sobre isso. O que você tem ofertado no mundo que você acha que é demais para o reino de Deus? Porque eu quero te dizer que se eu e você, nós estamos aqui, se eu tô aqui, é porque um dia uma porta de uma igreja estava aberta para nos receber. O que eu quero te dizer é que se hoje você sair de casa, você anda na rua, você vai num culto, a porta de uma igreja está aberta para te receber, porque existem pessoas ofertando, existem pessoas que fazem aquele lugar estar aberto. Se estamos aqui é porque algum dia alguém ofertou e alguém investiu nas coisas de Deus, investiu no reino de Deus, para que eu e você pudesse entender dessa palavra. Quando nós honramos as pessoas, quando nós ofertamos na vida das pessoas, fala muito mais sobre o nosso coração do que sobre o delas. Quando nós somos generosos com alguém, nós podemos expressar um pouco do amor de Deus. Quando você entra numa igreja e existe a palavra do dízimo e das ofertas, existe essa palavra porque para você estar lá dentro existe um aluguel para ser pago. Se você está lá dentro e uma luz está acesa, existe uma luz para ser paga. Se você está sentado numa cadeira, aquilo custou dinheiro. E é por isso que quando você entra numa igreja, é clamado sobre esse ensinamento, esse mandamento. E se um dia você pensou: eu não dou dinheiro para a igreja porque o pastor vai roubar. Se o pastor algum dia roubar o dízimo, a oferta, aquilo que você ofertou naquele templo, o problema é dele, não é seu. Se o seu coração está em paz, se o seu coração fez isso com todo o amor para ofertar e para investir no reino, o que outra pessoa vai fazer com aquilo é problema dela, não é seu. Então, muito cuidado com o que vocês falam sobre ofertar nos lugares, porque você não sabe para onde vai o seu dinheiro quando você oferta no bar, quando você oferta na festa. Você não sabe para onde vai. Então, pense que quando você oferta nas coisas no reino de Deus, fala sobre o seu coração, não sobre o coração do outro. E tem prosperidade, talvez na sua vida, que está sendo travada por falta de generosidade. Tem medo de dar, tem medo de ofertar, tem medo de ficar sem, tem medo de perder, tem medo de falir, tem medo que vão roubar, tem medo que vão fazer. E assim não dá oportunidade para ver Deus agir e fazer algo sobrenatural na sua vida. Não oferta na igreja, não oferta no ministério de ninguém, não oferta na vida de ninguém, não presenteia ninguém, não é grato com ninguém, não é generoso com ninguém, porque acha que vai faltar, e assim você não vê o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida.
todo dia pede para Deus que quer mais, que quer mais, que quer mais, mas na hora de você ser um canal de bênção na vida de alguém, você não é. E eu quero te dizer que a generosidade, ela muda destino. A generosidade, ela transforma realidade. Lá em 1 Samuel conta a história de Nabal, Abigail e Davi. E diz que havia um descendente de Caleb chamado Nabal da cidade de Maom, que ganhava vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha muitas coisas, sua mulher se chamava Abigail, ela era bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Eu gostaria de entender qual é o sentido de você ter muitos bens, mas você ser visto como mau e grosseiro. Qual é o sentido de você ter tudo do bom e do melhor, mas na hora de ser visto pelos outros, na hora de falarem de você, falarem que você é mau e grosseiro? Assim como o rei Jeorão diz que na hora de morrer, o povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. A Bíblia relata que Nabal ele era muito rico, ele tinha muitas posses, ele tinha muitos bens, e então Davi está no campo dele e ele vê que Nabal tinha tudo isso e ele manda os seus servos irem até lá e pedir se tinha alguma coisa para oferecer para eles. Foram lá e pediram se podia ofertar, porque estavam cuidando de tudo. E a gente sempre tem algo para oferecer para alguém. A gente sempre tem algo para oferecer para quem nos trata bem. Eu quero que vocês saiam hoje com a palavra de que você sempre tem algo para fazer por alguém. Não pense que você não pode fazer porque você não tem. Não pense que talvez a pessoa que trabalha na sua casa e só porque ela recebe um salário tá de bom tamanho. Você pode ser generoso com essa pessoa. Você pode ser generoso com o motorista do ônibus que leva você todos os dias para o seu trabalho. Você pode ser generoso com o cobrador de ônibus. Você pode ser generoso com o Uber que vai levar você para o seu trabalho amanhã. Você pode ser generoso com a tia do cafezinho, com a moça da cantina. Você pode ser generoso com as pessoas que te servem. Você pode levar um agrado. Você pode levar uma palavra, você pode levar um abraço, você pode levar um presente, você pode dizer para essa pessoa: ei, eu me lembrei de você. E quando você faz isso, essa pessoa nunca vai esquecer, porque um dia ela recebeu um ato de generosidade seu. E a palavra diz que Nabal, ele fala, né, quando os servos de Davi vão pedir, Nabal ele fala: o meu pão, a minha água, os meus animais que matei, não darei aos homens nenhum. Eu nem sei de onde eles são, nem sei de onde vierem. Tudo é meu. Eu não vou dar nada pra ninguém. Eu não vou compartilhar nada. É tudo meu. Eu tenho e eu não vou fazer nada. Eu não vou dar nada. E nisso, acontece que Davi ele se revolta, porque ele pensa: pô, nós estamos fazendo tudo bem. Nós estamos cuidando do rebanho dele. A gente tá aqui, não fez guerra. O cara não pode dar nada. E aí a palavra diz que Davi se revolta e ele vai pra matar Nabal. E aí entra Abigail, que foi uma mulher sábia, generosa e que soube contornar a situação com generosidade. Abigail, a palavra diz que Abigail, ela preparou um presente para Davi. E quando ele vinha para matar o marido dela, ela chega até ele com um presente. Ela foi sábia nas palavras. E ela foi generosa. Ela teve uma estratégia de ofertar na vida, mesmo que fosse um rei. Mas ela foi sábia em saber como agir. Porque tem lugares que você vai chegar. Quando você for sábia nas palavras e quando você for generoso com o próximo. Ela honrou Davi não só
com presente, mas também com ação e também com palavras. E Davi teve o coração amolecido por causa da atitude de Abigail. Um ato de sabedoria, de generosidade e de honra, ela mudou o destino de toda a casa dela. Ela mudou toda uma história, porque um dia ela foi generosa. Davi poderia ter cometido mais um crime, mas porque a generosidade dela veio primeiro, ele não precisou sujar as mãos. Ela livrou também o marido dela de ser assassinado. Um ato de generosidade e toda uma história é transformada. A palavra diz que o próprio Deus logo depois mata Nabal porque ele era um homem ruim, era um homem mau. E o que fica de entendimento é que não adianta a gente acumular as riquezas se nós não tivermos sabedorias do que fazer com ela. Não adianta você ter tudo, você ter posse, você ter bem, você ter dinheiro, se você não sabe o que fazer com elas. Se na hora da morte você vai para o mesmo lugar de quem não tem. Eu e você vamos todos para o mesmo lugar. Você vai morrer tendo ou não tendo. O que vai ficar é o que você vai deixar de legado quando você for embora. O que vai ficar é o que você semeou na vida das pessoas. O que vai ficar é o que você ofertou na vida das pessoas e talvez mudou um destino, talvez mudou uma história, talvez alimentou uma criança, talvez alimentou uma alma vazia. Eu não estou falando só sobre recurso financeiro, eu estou falando sobre o serviço. Eu estou falando sobre você amar as pessoas e sobre você deixar na vida das pessoas que as suas palavras, que as suas ações e que aquilo que Deus colocou na sua vida, seja em dom, seja em condição financeira, física, mental, aquilo que Deus te capacitou, você pode derramar na vida das pessoas e é isso que vai ficar. Porque na hora da morte vai todo mundo para o mesmo lugar. O que importa é o que a gente faz aqui enquanto está com vida. Quando a gente morrer, vai todo mundo brigar pelo que vai ficar. Quando você morrer, vão brigar pelas roupas, vão brigar pelo dinheiro, vão brigar pelos bens, pela casa, pelo carro. Mas o que você deixar de legado, ninguém vai roubar. O que você deixar de ensinamento para as pessoas, o que você deixar de bom na vida das pessoas, ninguém vai roubar. A palavra diz: acumulem riqueza no céu, onde a traça e a ferrugem elas não corroem. A gente precisa acumular as riquezas na vida das pessoas, em ser generoso, em ser grato, em honrar aqueles que nos fazem bem. E talvez você não conseguiu pensar em ninguém que te fez bem e você diz: as pessoas só me fazem mal, nunca ninguém fez nada de bom pra mim. Então, comece por você. Faça você algo de bom na vida de uma pessoa nesse final de semana. Faça você algo de bom na próxima semana. Você convida alguém para jantar, você presenteia alguém, manda uma flor para alguém, manda um bombom para alguém. Fala que você vai na casa de uma amiga ajudar, lava a louça na casa de alguém, vai uma casa. Você pode fazer a diferença. Se não é feito na sua vida, se nunca ninguém fez nada para você, começa você a fazendo, porque é inevitável que você vai colher bênçãos que vêm do céu. Como que você quer ser lembrado? Aquele que retinha tudo o que tinha, aquele que retinha tudo que ganhava. Ou você quer ser lembrado como o homem e a mulher generoso, de coração bom? Aquele que servia, aquele que obedecia, aquele que estava debaixo de princípio. É preciso que a gente esteja debaixo de princípios. E enquanto a gente quiser tudo para nós e não abençoar os que estão ao nosso redor, a gente vai atrasando as bênçãos que já poderiam estar na nossa vida há muito tempo. Como você pode honrar melhor a Deus? Como você pode ter um tempo melhor com Deus? Como que você pode honrar as pessoas ao seu redor? Como você pode abençoar aqueles que estão ao teu redor? Como que você quer ser lembrado pelos teus amigos? Quando você
nessa semana se lembrar de pagar uma conta para alguém, de abençoar alguém, se lembre que tudo que você faz, você está colhendo. Então, que a gente possa semear algo bom na vida das pessoas, que a gente possa estar debaixo de princípio e fazer valer o salário que Deus nos dá, que faça valer o dom que Deus nos deu e que a gente possa depositar isso primeiro no Senhor, na casa do Senhor, nas coisas do Senhor. Eu falo isso com muito amor e com muito temor, porque eu não quero ser a pessoa que vai ser lembrada como aquela que recebeu de Deus, que recebeu a bênção de Deus, mas que teve tudo para si e que viu pessoas ao seu redor e que não foi generosa com as pessoas, que não honrou aqueles que fizeram a diferença na minha vida. Eu oro e peço para Deus cada vez mais, me dá um espírito generoso, me dá um espírito generoso. E a minha oração é para que se estenda a vocês, que nós todos tenhamos um espírito generoso e que vocês possam todos os dias se lembrar que a semente que sai da sua mão, ela nunca vai sair da sua vida. A semente que sai da nossa mão nunca sai da nossa vida. Então, em nome de Jesus, que vocês recebam essa palavra com muito amor. E que vocês possam compreender e entender que a sua generosidade, ela transforma o seu futuro. Ela transforma. Quando você é generoso hoje, você não sabe o que você vai receber amanhã. Você não sabe qual vai ser a sua colheita, mas você vai ter a colheita. A viúva, ela só tinha uma botija de azeite e de farinha, mas daquilo ela fez um bolo e primeiro ela ofertou. Então, primeiro oferta, porque a promessa de Deus, ela é verdadeira e Ele diz: ei, não vai faltar na sua botija, não tenha medo. Não tenha medo, porque não vai faltar. Faça o bem aos outros, porque o bem vai vir para você. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada, Jesus, por ter semeado uma semente tão preciosa no nosso coração, Pai. Eu oro para que nós possamos receber nessa noite um Espírito generoso, Pai. Nos dá um entendimento de sermos gratos às pessoas ao nosso redor, de honrar, Senhor, aqueles que nos abençoam. Eu oro, Senhor, para que os nossos olhos estejam sensíveis aos necessitados, Pai. Que a gente possa cada vez mais resplandecer a Tua luz aqui nessa terra. Eu oro, Senhor, para que as pessoas possam conhecer do Teu amor através da nossa vida. Oro, Jesus, para que por onde a gente andar, a gente possa ser reconhecidos como homens e mulheres que verdadeiramente temem e obedecem ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que todo espírito de medo caia por terra, Pai. Que nós não nos acovardemos diante da seca. Que nós não nos acovardemos diante do medo, Pai, quando a chuva possa fazer com que os nossos riachos sequem, Pai, que nós não nos acovardemos, Pai, que nós estejamos sempre firmes e confiantes na Tua palavra, porque quando nós confiarmos na Tua palavra, os nossos celeiros sempre estarão cheios. E eu creio de todo o meu coração que Tu és um Deus que dá a provisão. Tu és um Deus, Pai, que dá semente ao que semeia. Então, obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor não deixou faltar. Até aqui o Senhor colocou pessoas na nossa vida, no nosso caminho, Senhor, para nos abençoar. Então, no nome de Jesus, eu oro para que a partir de hoje nós sejamos as pessoas que abençoam outras pessoas. Que nós possamos, Pai, começar esse movimento de ser generoso, de honrar, Pai, de servir, Pai. E que lá na frente nós possamos colher, e se nós não colhermos em terra,
Eu oro para que o nosso entendimento saiba que nós estamos juntando tesouros no céu. Porque nós não queremos, Pai, as coisas dessa terra. Nós queremos as coisas do céu, Pai. Nos usa, nos mostra e nos dá um entendimento, Pai, de como te agradar nessa terra. De como te servir, de como ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. No nome de Jesus é que eu te agradeço. Eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço por esse ensinamento nessa noite, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos depositado e confiado em nossas mãos. Eu peço que o Senhor nos ensine, Pai, a fazer de azeite e farinha. Nos ensine a fazer pão. Porque nós cremos que debaixo de uma palavra nós podemos multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, no nome de Jesus, eu te peço, Pai, vem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Abençoa, Senhor, as nossas finanças, o nosso ministério, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, é isso. Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês não esqueçam e que ela venha incomodar vocês durante a semana. Que vocês possam, durante a semana, se lembrar de ser canal de bênção na vida de alguém. Se lembrar de semear na vida de alguém. Se lembrar de que você não tem pouco que não possa abençoar a vida de alguém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês. E Deus abençoe. Tem gente na Bahia. Tá do lado do Rafa, amor. Vai ver o Rafa aí. Deus abençoe vocês. Boa noite, boa noite. Vocês são muito engraçados. Ó, Minas, Bahia, São Paulo. Eu tô muito chique, gente. Muito chique. Deus abençoe vocês. Te amo, mana. Te amo, mamãe. Amo vocês. Vocês me fazem ir mais fundo. Vocês não têm nem noção do quanto eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque vocês me fazem ir mais fundo. Vocês me fazem sentir o amor de Deus por mim em momentos que eu sinto que a seca chegou, mas eu creio no nome de Jesus que juntos nós veremos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Deus abençoe vocês. Agora vamos para a live da minha irmã, ó. Então eu vou compartilhar a tua. Daqui 5 minutos entra na da minha irmã e assim vamos alimentando todo mundo do amor de Deus. Saindo daqui, então eu vou ficar 5 minutos aqui. Daí quando sai daqui, entra na da minha irmã. E assim nós vamos fazendo com Deus para Deus. E é isso. Deus abençoe.